Temos como convidada hoje a doutora Viviane Medeiros. Ela é radiologista da UFPE e veio conversar conosco sobre um problema que afeta muitas mulheres, que é o mioma. Tudo bem, Viviane? Tudo bem, boa noite. Obrigada, viu, Leão, pela participação. É um prazer tê-la conosco aqui. Viviane, julho é um mês de conscientização sobre miomas. Ainda existe muita falha de informação sobre o tema. Os miomas são uma doença muito comum entre as mulheres e que em fase da vida elas são mais comuns. Foi ótimo você começar falando sobre a falta de informação. Nessa época onde a gente está nessa revolução tecnológica, de internet, de Instagram, as pessoas às vezes acham que todas as respostas estão no Google. Não, a gente tem que procurar um médico e saber as respostas corretas e adequadas. O mioma é um nódulo ou tumor. É o tumor benigno mais comum da musculatura uterina, do corpo uterino. E o mioma é extremamente frequente na população feminina. Fica até difícil, Leão, dizer quantos %, mas a maioria das meta-análises diz que entre 70% e 80% de todas as mulheres vão desenvolver esse tipo de nódulo durante sua vida. E você perguntou qual era a fase que ele era mais frequente. Exatamente. Se a gente fosse dividir a vida da mulher em 3 fases, seria assim. Uma sem hormônio, que é a infância. Depois, nós mulheres entramos numa fase chamada menacme. Depois da primeira menstruação, a gente passa uns 30 a 35 anos recebendo os hormônios femininos, principalmente o estrógeno e a progesterona. Depois, a menopausa já seria sem eles. Essa fase de mais ou menos uns 30 a 35 anos, onde a gente leva um banho hormonal, aí a gente também tem os miomas. É onde eles são mais prevalentes. Os miomas são uma doença muitas vezes silenciosa. Como é que é feito o diagnóstico? Isso também é muito importante. Apesar de extremamente prevalente, estar presente em 70% a 80% da população feminina, ele dá sintomatologia só em alguns casos. E o diagnóstico, na atualidade, ele é feito através da ultrassonografia. A ultrassonografia ou ecografia é o método padrão ouro para diagnóstico dos miomas. E aí, como é que se é realizado? Pacientes que não têm vida sexual ativa é realizado pela via transabdominal, ou seja, por cima da barriga com a bexiga cheia. Mas as mulheres que já têm vida sexual realizam o exame através da via transvaginal ou endovaginal, que é aquele aparelho que você coloca no interior da vagina. Esse exame atualmente é extremamente popularizado. Lá na clínica nós fazemos cerca de 30 mil ecografias endovaginais por mês. Então é um exame que toda mulher conhece. E ele é o padrão ouro para diagnóstico, classificação, acompanhamento, segmento, elaboração de tratamento. Então a gente deixaria o outro exame da radiologia chamado ressonância magnética para alguns casos específicos, onde existe dúvida no diagnóstico ecográfico ou no planejamento terapêutico. O cirurgião quer tirar alguma dúvida em relação à proximidade das lesões com algumas estruturas específicas. As complicações do mioma podem causar o quê? É uma doença que mata? Vamos lá. O mioma é uma doença que dá alguns sintomas, e essas complicações poderiam estar relacionadas aos sintomas. As 3 principais manifestações clínicas do mioma são sangramento uterino, é aquela mulher que sangra, ao invés dela sangrar mensalmente, entre 3 a 5 dias, ela expande essa menstruação para 7 a 10 dias. Tem mulheres que passam o mês todo menstruada. Isso pode ser causado por um mioma. Pode causar também aquela dor pélvica. A mulher que sente muita cólica, que sente dor durante a relação sexual. Pode ter também, se o mioma for maior, a compressão de algumas estruturas mais próximas. Então ela pode ter manifestação renal ou do trato gastrointestinal. E como terceira manifestação clínica, seria alguma alteração da questão da fertilidade. E aí é muito importante nas pacientes jovens a gente ter esse cuidado, que é um desejo de todo mundo, né? Teria um diagnóstico diferencial entre o mioma e a endometriose? Veja, na verdade a endometriose seria a presença das células do endométrio fora da cavidade uterina.
Se ele estiver presente na musculatura uterina, seria adenomiose. O mioma é como se ele formasse uma bolinha, é um tumor, é um redondinho dentro dessa musculatura. A gente consegue discernir bem, porque o mioma é uma patologia dentro do corpo uterino e a endometriose seria uma patologia fora do corpo uterino. O que mudou no tratamento dos miomas ao longo dos anos? Ai, aí mudou muita coisa, Léo. Mudou muita coisa, porque mais ou menos nas décadas de 80 e 90 houve aquele boom de esterectomia. Então, tem mioma, vamos tirar útero. Tem mioma, vamos tirar útero. Começou-se a perceber, com aquele volume todo de esterectomias, que nem toda esterectomia é a cirurgia para a retirada completa do útero, certo? Esse é um dos tratamentos. Você faria a remoção do útero e removeria também o mioma. Quando você fez essa quantidade enorme de cirurgias, apareceram as complicações relacionadas à esterectomia e a elaboração, agora com novos métodos de tratamento, de cirurgias minimamente invasivas, de retirada apenas do mioma, de alguns tratamentos baseados em hormônio, que seria, no caso, um bloqueio hormonal medicamentoso ou a utilização daquele DIU, tão conhecido das mulheres, hormonal, que seria o DIU hormonal, pode ser o Mirena ou Cailina, e mais novas técnicas terapêuticas. Doutora, um mioma pode virar câncer? Leão, muito importante falar sobre isso. É muito raro, mas existe a chance de malignização. Essa chance, em dados americanos, gira entre 3 a 7 casos a cada 100 mil mulheres. Seria a degeneração sarcomatosa. Antes que isso aconteça, a gente já vai observando no ultrassom algumas modificações, ou seja, o aumento do volume do mioma, ou o crescimento e aparecimento de miomas em idade onde ele não é esperado, como na menopausa. Viviane, muito obrigado pela sua entrevista. Quem quiser saber mais a respeito de mioma, até de algumas outras coisas da radiologia, como é que vai lhe achar, onde é que vai lhe encontrar? Eu sou médica radiologista e trabalho exclusivamente na clínica Lucilo Ávila. E o meu Instagram é @medeiros_Viviane. Pode tirar suas dúvidas. E você em casa continue conosco. Voltaremos após o intervalo. E a nossa convidada de hoje é a doutora Priscila Santos. Ela é tricologista e especialista em transplante capilar. E com uma vasta experiência no segmento, ela vai nos falar um pouco sobre os cuidados do pré e pós-cirurgia do transplante. Doutora, por que você escolheu essa especialidade dentro da medicina estética? Jussiana, eu posso falar que eu senti na pele, né? E assim, na pele do couro cabeludo. Porque eu tenho duas condições do couro cabeludo, que é a alopecia androgenética de padrão feminino e também tenho psoríase capilar. Então, quando tudo começou, eu comecei a perceber queda, eu percebi afinamento e aquelas casquinhas que sempre incomodavam. E entre um profissional e outro, eu fui estudando e pesquisando e para cuidar de mim também e de algumas pessoas da minha família que têm outras condições capilares, fui me interessando pelo mundo da tricologia e logo em seguida do transplante capilar. Doutora, qual a técnica de transplante capilar que a senhora usa? É o método FUE, o FUT ou outros? Bom, Jussiana, eu utilizo a técnica FUE, em que a gente retira unidades foliculares na extração. Ela é diferente da FUT porque ela necessita de uma retirada de uma faixa de tecido que deixa uma cicatriz muito evidente no couro cabeludo. Com a FUE, nós podemos utilizar fios de outras partes do corpo, como da barba, do tronco, como o tórax, as costas e até mesmo da área íntima do paciente. Então, essa técnica ela nos garante uma grande quantidade de unidades foliculares para tratar calvícies extensas. Então, para mim, eu utilizo essa técnica que é a mais eficaz. Doutora, agora a senhora vai revelar para a gente quantos transplantes capilares a senhora já fez e o nível de sucesso desse transplante. Nossa, pergunta difícil, porque eu acabei já perdendo a conta aí, mas foram mais de 1000 transplantes capilares
dentre sobrancelhas, barbas, né, no couro cabeludo. Mas a taxa de satisfação, eu tenho muito orgulho de falar que, justamente por a gente fazer todo um acompanhamento pré, intra e pós-operatório, alinhar bem as expectativas, 100% dos meus pacientes falam muito bem de todo o nosso processo. Então, eu estou muito feliz, eu acredito que até hoje eu nunca recebi nenhuma negativa, não. Que ótimo, doutora. Doutora, agora vamos falar sobre possíveis riscos. Existem riscos no transplante capilar? Com certeza, é como todo procedimento cirúrgico, por mais que seja uma cirurgia segura, minimamente invasiva, ainda assim tem pode acontecer suas complicações. Doutora, aproveitando que a senhora trouxe esse momento, né, que a terapia capilar também faz parte dessa trajetória desse paciente no seu consultório, fala um pouquinho para a gente sobre a importância da terapia com o cliente transplantado. Bom, problema, condição de couro cabeludo não trata-se apenas com transplante capilar. Então, a terapia vem com toda a sua arte, né? Vem para melhorar, hidratar, diminuir a oleosidade, tirar aquele excesso de casquinhas, né? De condições, inclusive, de doenças como alopécias cicatriciais, que a gente tem que ter todo esse controle. Então, a terapia capilar, ela vem para nos auxiliar e também no pós-operatório, ela é muito importante. Então, eu sempre indico uma terapia capilar, uma terapeuta, para cuidar dos nossos transplantados, com certeza. Doutora, e quem ficou interessado e quiser marcar uma consulta com a senhora para saber se tem indicação para o transplante capilar, como faz? Bom, nós temos o nosso @ lá no Instagram, que é Instituto Doutora Priscila Santos, e o site também com o mesmo nome, Instituto Doutora Priscila Santos. Lá vai ter os links para você clicar e cair nos nossos atendentes. Doutora, muito obrigada. Hoje eu tenho o prazer de estrear o novo quadro deste programa, é o Falando de Cirurgia da Coluna, comigo, Dr. Cláudio Falcão. Então fique comigo até o final. Para este episódio, eu convidei justamente um colega, também cirurgião, o titular do programa, Dr. Emílio Leão, para tirarmos algumas dúvidas da audiência sobre a cirurgia de coluna. Vamos lá, doutor? Vamos lá, Cláudio. É um prazer tê-lo aqui conosco. Agora estou como convidado seu. Mas algumas perguntas aqui do público para você. E uma delas, a primeira, é quais são as principais causas que levam um paciente a precisar de uma cirurgia da coluna? Bem, Leão, a cirurgia de coluna, ou qualquer procedimento, qualquer intervenção na coluna, é a última etapa do processo. A grande maioria das doenças da coluna a gente consegue tratar com o tratamento que a gente diz conservador. Medicações e fisioterapia, uma reabilitação. Na grande maioria a gente consegue isso. Naquela minoria que não melhora dessa forma, a gente tem uma série de procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos, onde são procedimentos percutâneos, rápidos, com altas no mesmo dia, questão de horas após o procedimento, com eficácia extremamente absurda para o controle da dor. Bom, Cláudio, e como é que a gente vai diferenciar uma dor nas costas, uma lombalgia comum, de um problema, vamos dizer assim, neurológico ou nevrálgico da coluna? Perfeito. Leão, isso é bem importante essa pergunta, porque toda dor merece ser investigada. A dor é um sinal do nosso corpo, do nosso organismo, de que algo não está funcionando bem. Então, começou com aquela dor nas costas, procura um especialista, onde ele vai te examinar, ouvir sua história, fazer alguns exames de imagem e chegar no diagnóstico. Muitas vezes a gente tem alterações na coluna só do ponto de vista biomecânico. Outras vezes a gente tem alterações que envolvem não só a biomecânica, como também o sofrimento nervoso, ou da medula, ou da caldequina, ou dos nervos. E para cada um desses tem um tratamento adequado. Quais são os tipos mais comuns de cirurgia de coluna realizadas atualmente? Bem, quando a gente parte para a cirurgia de coluna, ou seja, aquele paciente que já tentou o tratamento medicamentoso, a fisioterapia, a reabilitação e não melhorou. Então a gente tem uma série de procedimentos minimamente invasivos, como as infiltrações na coluna, as dissectomias percutâneas, quer dizer, retirada de parte do disco da coluna via percutânea,
E as cirurgias endoscópicas da coluna, que são cirurgias que a gente faz com incisão de 1 centímetro, onde a gente opera por vídeo, e ali a gente faz descompressão de estruturas nervosas, coloca calços na coluna. Tudo é o uso da tecnologia. É o uso da tecnologia. Em casos mais extremos, a gente consegue até fazer fixações da coluna, tudo por via endoscópica. Quando é que a cirurgia realmente é indicada e quando é possível tratar as pessoas com fisioterapia e medicamento? Como é que você vai distinguir uma coisa da outra? Bem, nas dores agudas, que são aquelas dores que ocorrem de forma abrupta, assim, ou traumática para algum evento, a gente sempre opta pelo tratamento conservador. Então a gente inicia o tratamento medicamentoso, mudanças de hábitos de vida, fisioterapia e reabilitação. Quando não melhora, ou quando isso dura mais do que 12 semanas, 3 meses, que isso aí fica crônico, aí a gente já começa a flertar com alguns procedimentos minimamente invasivos para controlar aquela dor. Porque a gente não pode deixar a dor ficar persistindo, que começa a ocorrer mecanismos de sensibilização secundária, sensibilização terciária, ou seja, o seu corpo, a sua medula, o seu cérebro vai se acostumando com a dor. E quanto mais isso ocorre, mais trabalhoso fica para tratar. Então a gente intervém de forma minimamente invasiva o quanto antes, nesses casos rebeldes ao tratamento conservador. Cláudio, quem quiser saber mais a respeito disso que a gente falou aqui, ou mais algumas outras coisas dentro da neurocirurgia na parte de coluna, ou até mesmo na parte cerebral, quando é que vai lhe achar, como é que vai lhe encontrar? Bem, inicialmente nas redes sociais eu tenho o Instagram, que é o @drclaudiofalcão, ele é extremamente educativo, fala de várias alterações da coluna, doenças da coluna, procedimentos na coluna, depoimentos de pacientes lá, então você se identifica bem e tira essa dúvida. E nas atividades de consultório, a gente tem um consultório ali nas Graças, no número 3416-0000. Terei o maior prazer de atendê-los e resolver o seu problema. Doutor Leão, muito obrigado pela sua participação e você continue conosco. Voltaremos logo após o intervalo. Luciana, agora é a minha vez. Vou fazer umas perguntinhas para você. Fala sobre a Revita Fio e como a clínica começou. Se olharmos para a nossa trajetória, que somos sócias, eu e minha irmã, nós trabalhamos com cabelo desde o início da nossa trajetória empresarial, há 13 anos atrás. Nós abrimos uma clínica de estética, onde lá nós tínhamos a parte de salão de beleza, onde a gente trabalhava a beleza do cabelo. Mas esse paciente, muitas vezes, chegava com queixas de problemas no couro cabeludo, queda capilar. As clientes que vinham da parte da estética, que muitas vezes tinham acabado de ter bebê, com uma queda pós-parto. E aí identificamos um mercado, uma fatia muito interessante de mercado, e uma oportunidade também de nos especializarmos nesta área. Então nós, diante desse cenário, começamos a nos aprofundarmos, estudarmos muito mais sobre o mercado, e desta forma nasceu a Revita Fio, uma clínica especializada em saúde capilar, que trabalha a saúde capilar com muita verdade e muita tecnologia para o cliente ter muito resultado. Luciana, sabemos que existem muitas clínicas capilares. Qual seria o diferencial de vocês? Doutora, o grande diferencial da Revita Fio é que nós trabalhamos uma tríade, né? De que nós entendemos que é importante analisar para o paciente ter sucesso no tratamento dele. Então, a gente tem que ter um couro cabeludo saudável, o paciente tem que tratar muitas vezes deficiências de dentro para fora e termos tecnologia de ponta para que esse paciente tenha um resultado extraordinário. Então, essas 3 situações vão fazer com que o nosso paciente ele tenha sucesso no resultado. Luciana, e como seria esse método que vocês trabalham? Na realidade, doutora, diante dos estudos que nós fizemos, nós entendemos que o cabelo ele passa por um processo de afinamento, perda de nutrientes, e ele começa a ficar adormecido e muitas vezes ele não tem força para nascer novamente. Por que reprogramação? Porque nós devolvemos nutrientes necessários para esse fio, aonde a gente restabelece a saúde capilar, devolvendo os nutrientes, e em seguida esse cabelo volta a ter espessura e ficar novamente aparente.
E para a gente que trabalha com transplante capilar, essa reprogramação seria interessante? Demais. Inclusive, nós temos hoje procedimentos aqui pré-transplante capilar e pós-transplante capilar. E a senhora sabe a importância do paciente que tem os cuidados desse couro cabeludo, inclusive para o sucesso do transplante ser os 100% como a senhora já tem em seu consultório. Então, Luciana, se alguém tiver interessado em conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês, sobre essa tecnologia que vocês criaram, como é que ele faz para encontrar? É super simples, hoje vocês nos acham através do nosso Instagram, Revita Fio Parnamirim, onde lá vai ter a nossa equipe comercial que vai te atender, vai tirar já algumas dúvidas e vai te encaminhar para o mais importante, que é o diagnóstico da sua deficiência para te dar um plano estratégico para a sua solução. O Roberto passou por aqui já? Sim, já passou sim. Viu seus exames, tudo certinho, tudo direitinho? Alguma dúvida você tem? Só o tempo, quanto tempo vai durar a cirurgia? O tempo que vai durar é em torno de uns 40 minutos, mas a gente normalmente em cirurgia não cronometra o tempo não. O importante é a cirurgia ficar boa. Às vezes não adianta de nada eu ganhar 10 minutos, 15 minutos da cirurgia e o resultado não ficar bom, entendeu? Estou um pouco nervosa. Mas não fique nervosa não, que daqui a pouco vai passar tudinho, você está aqui de volta, está tudo certinho. Você tá tardezinha, já vai embora para casa, está bem para noite. Também, porque ele saiu aqui. Sai hoje ainda, viu? Ok? Tudo bom. Daqui a pouco o menino vem pegar você na maca para ir para o bloco cirúrgico. Lá a gente vai fazer a sua cirurgia. Ok? Tudo bem, Lani? Tudo bem. Agora que a gente já viu o passo a passo da cirurgia de Lani, vamos conversar com ela a respeito de como é que foi todo esse processo, desde o pré-operatório ao transoperatório e agora como é que você encarou isso aí tudinho. Tudo bem. Realmente, eu não estava esperando no momento. Foi uma surpresa quando você veio falar comigo e a gente combinou tudo. Então, assim, era um sonho. Era um sonho que eu tinha, porque realmente, depois da minha amamentação, eu fiquei sem peito nenhum. E, assim, era um sonho realmente. Você agora já está com o recém-operado ainda, mas eu já libero você para dirigir, entendeu? Isso que eu ia perguntar, para voltar à atividade física. Pode voltar à atividade física, entendeu? A gente já está quase um mês de cirurgia, eu já libero você. Ótimo. Certo? Tá bom. Aí você já está livre para fazer isso. Eu só não libero ainda para você levar sol de praia. Certo. São 60 dias. E também a alimentação. Algumas pessoas não têm problema nenhum, mas Sim. outras, às vezes como come alguma proteína estranha, tipo crustáceo, carne de porco, pode ter exacerbar um processo inflamatório, entendeu? Certo. Tá tranquilo. Então você está liberado agora e é vida que segue. Então, doutor Leão, aproveitando que estamos aqui, queria muito agradecer a você e toda a sua equipe, que foi maravilhosa, e dizer que eu estou muito satisfeita com o meu resultado. Muito obrigada.
O resultado ficou realmente bom. Foi uma cirurgia sem nenhum problema. Aconteceu tudo dentro do figurino, certo? Não lhe incomodou em nada, nem dor, nada. Então, foi tudo como estava previsto. Qualquer pessoa que queira também fazer essa mesma cirurgia dela, ou então alguma cirurgia dentro da cirurgia plástica, pode me procurar aqui por esse telefone aqui abaixo. Olá, hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre cirurgia bariátrica e obesidade. Esse é o Falando de Cirurgia Bariátrica, eu sou o Dr. Eduardo Godoy e agradeço aqui a sua presença para mais uma oportunidade de discussão. Eduardo, sabemos que a obesidade é uma doença complexa. Como é que você lida com a responsabilidade em transformar a saúde, a autoestima de tantas pessoas? É bastante responsabilidade, de fato, Dr. Leão. Quando nós falamos de obesidade, o paciente deve entender que é uma doença extremamente complexa e ela possui vários fatores. Então não dá para explicar a obesidade somente como se fosse uma doença genética, uma doença comportamental, algo psicológico, algo hormonal. Tudo isso envolve para que nós tenhamos a maior certeza do que se trata de fato da obesidade. Então, todo paciente deve entender que nós formamos como um time, mas quem realmente dirige, o capitão do time, de fato, é o próprio paciente, é o principal interessado nessa melhora. Eduardo, quanto tempo de acompanhamento multidisciplinar é exigido antes da cirurgia? Olha só, quando os pacientes perguntam quanto tempo eu preciso de acompanhamento antes, a gente deve entender que esse acompanhamento não é somente conosco, cirurgião. Isso inclui nutricionista, isso inclui psicólogo, endocrinologista, toda uma equipe multidisciplinar. Então, em geral, o ideal é que o paciente tenha ao menos 6 meses de acompanhamento aqui com a nossa equipe, mas grande parte já faz algum acompanhamento psicológico, já faz alguma dieta orientada por profissional. Então, isso geralmente não costuma ser um problema. Existe algum exame psicológico ou psiquiátrico que são obrigatórios antes da cirurgia? Sim, não se faz cirurgia bariátrica se o paciente não tiver passado por uma avaliação psicológica ou psiquiátrica bastante rigorosa. O que algumas pessoas eventualmente confundem é que acham que por ter um componente de ansiedade, um componente de depressão, não poderiam passar pela cirurgia, o que impede a cirurgia se alguma dessas doenças psiquiátricas ela estiver descompensada. Mas aquele paciente que tem um diagnóstico de depressão, um diagnóstico de ansiedade e está controlado, ele não só pode, como ele deve progredir na sua busca pelo controle da obesidade. No caso do paciente faz a cirurgia e depois, sei lá, porque ele se arrepende, existe como reverter sem nenhum prejuízo de saúde? Existe como reverter, mas sem prejuízo de saúde, aí já é bastante difícil, porque do mesmo jeito que quando um paciente passa para uma cirurgia, para um controle de uma doença grave, como por exemplo um câncer, e ele passa por uma cirurgia oncológica, a gente não fala sobre a questão de reverter uma cirurgia dessa. A mesma coisa acontece aqui com a obesidade. Então, existe a capacidade de reverter a cirurgia? Sim. A cirurgia bariátrica mais realizada no Brasil e aqui na América Latina é o bypass gástrico, que é uma cirurgia plenamente reversível. Mas nós não temos intenção jamais de reverter a cirurgia, porque senão o paciente vai voltar a engordar. Ele vai perder o ganho. Isso que ele teve. Ponderal, né? Corretamente. Você acredita que as novas regras para se fazer uma cirurgia bariátrica vão diminuir o índice de obesidade no país? Eu acredito que vai ajudar a controlar, mas ainda é muito precoce para diminuir o nível de obesidade, a prevalência de obesidade no nosso país. Porque hoje, infelizmente, contando aqui o privado, o particular e o nosso sistema único de saúde, infelizmente o Brasil não consegue operar sequer 1% dos pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica. E isso não só aqui no Brasil, em outros países no mundo todo é dessa forma. Então, a obesidade ela vem crescendo ao longo dos anos, a cirurgia também vem aumentando a sua frequência, mas ainda tem muito espaço para crescer. Então você acha que o problema é resolvido mais pela parte educacional alimentar do que até mesmo pela própria cirurgia? Sem dúvida, não existe um controle adequado de obesidade se não existir também uma mudança de estilo de vida. Então, uma dieta adequada, a terapia psicológica em dia, a atividade física, que não é particular do paciente de cirurgia bariátrica, mas deve existir para todos nós,
deve ser reforçado em todos os momentos, no pré, no intra e no pós-operatório. Então, a educação ela é feita de forma continuada para o paciente que está passando por uma doença tão grave. O que mudou nas diretrizes do Conselho Federal de Medicina em relação ao acompanhamento do pós-operatório desses pacientes? Hoje em dia, recomendamos um mínimo de acompanhamento em torno de 2 anos após a cirurgia. No entanto, eu, assim como vários outros colegas, sempre prezamos por um acompanhamento longitudinal, um acompanhamento para toda a vida, porque nós entendemos que nós fazemos a cirurgia e nós controlamos a obesidade, mas não curamos a doença. Então, o acompanhamento com a equipe de preferência deve ser por toda a vida, mas a regulamentação é pelo menos 2 anos de acompanhamento aqui com a equipe multidisciplinar. Eduardo, quem quiser saber mais sobre tudo que falamos aqui, o que vai fazer e onde lhe acessar? Vai entrar, botar lá no Instagram, dr.eduardogodoy, onde nós temos um material, bastante dúvidas sanadas aí dos nossos pacientes, ou também podendo agendar sua consulta através do meu site, dreduardogodoy.com. Nos vemos por lá. E aproveitar para agradecer aqui mais uma vez a presença aqui do querido amigo Dr. Emílio Leão, trazendo as dúvidas mais frequentes aqui dos nossos espectadores. E agradeço a audiência aqui dos nossos telespectadores em mais um encontro aqui falando sobre cirurgia bariátrica e espero encontrá-los em breve. Até logo!